Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, estejam me ouvindo. Tudo bem? Sou professora Eliane, professora da Facali, professora do curso de Letras e uma das coordenadoras do PIBID Língua Portuguesa. É com bastante alegria que eu inicio a primeira atividade da edição PIBID 2020, com a presença dos dois palestrantes, professora Flaviana, professora Ednei, que daqui a pouco serão apresentados. Inicialmente, gostaria de agradecer a toda a equipe PIBID, que diante de tantos ataques à educação nesse país, tem resistido e tem tentado manter o PIBID na UFGD. Iniciantes da docência, coordenadores dos subprojetos, coordenadores e diretores das escolas, supervisores, os nossos colegas técnicos que têm nos apoiado, e eu incluo também o professor Neymar, que é coordenador do Residência Pedagógica e tem nos ajudado também aqui nos bastidores, na parte técnica dessa atividade de hoje. Agradecimento especial à professora Flaviana, mais uma vez, que prontamente atendeu o nosso convite para falar um pouquinho da sua experiência do PIBID UFGD, de uma longa trajetória, e depois ela vai falar um pouquinho para a gente. E para iniciar, eu gostaria de apresentar uma reflexão do patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, nosso grande educador. Eu inicio, então, com uma fala dele num livro chamado Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Paulo Freire diz: sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Então, gostaria de iniciar, sobretudo, com essa reflexão. Somos professores que resistimos apesar de tudo. Eu passo, então, para a apresentação dos dois palestrantes da noite. Logo após, cada um deles terá em torno de 20 a 30 minutos para a sua fala, e depois nós abriremos para os comentários e para as perguntas que podem ser digitadas no chat, ok? Inicio com a professora Flaviana. Professora Flaviana Gasparotti Nunes possui licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Geografia pela mesma universidade, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de Buenos Aires. Atualmente é professora associada da UFGD, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia, níveis de mestrado e doutorado, tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de Geografia, linguagens e formação de professores. Destaca-se também em trabalhos ligados à educação escolar indígena e atuação como coordenadora do subprojeto de Geografia, PIBID UFGD, entre os anos de 2009 e 2017. Depois me corrija se não for esse o intervalo, professora Flaviana. Participa dos grupos de pesquisa Geografias, Linguagens e Percursos Educativos, UFGD, e Grupo de Estudos e Pesquisa Políticas Educacionais e Formação de Professores, GPF, UEMS. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora Flaviana. Professor Ednei Nunes de Oliveira, possui licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa pelo Centro Universitário da Grande Dourados e Informática na Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Engenharia de Produção de Mídias e Conhecimento e doutorado em Linguística, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência nas áreas de Linguística aplicada ao ensino do português e de Libras, Educação à Distância e Novas Tecnologias. Atuou no ensino fundamental e médio, foi multiplicador em informática na Educação NTE Dourados e professor de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal
do Acre, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e Faculdades Integradas de Fátima do Sul. Desde 2010 é professor da UFGD e atualmente nosso coordenador institucional do PIBID na UFGD. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite para todos. Eu inicio, então, abrindo a fala para a professora Flaviana, que falará sobre a trajetória do PIBID na UFGD. Muito boa noite a todos e todas, comunidade pibidiana da UFGD e os demais que estiverem acompanhando a gente. Com muita alegria que estou aqui com vocês hoje, nessa noite, recebi esse convite com muita honra, né? Imagino que o convite foi motivado muito em função do fato de que eu atuei, né, no PIBID da UFGD praticamente desde o seu início até o ano de 2017, depois eu retornei em 2018, né, e estive no PIBID até o início desse ano, encerrando, né, a edição 2018 do PIBID. Então, eu fico muito grata aos colegas que me fizeram esse convite, né, e espero dar conta do que foi solicitado, né? E é uma tarefa muito importante estar abrindo, né, uma edição do PIBID, no momento que o PIBID tem passado por tantos ataques, tantas instabilidades e tantas dificuldades, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas eu espero contribuir e que seja boas-vindas, né, para grande parte, né, dos pibidianos e pibidianas que ingressaram, muitos deles ingressantes também nas licenciaturas, então que sejam todos muito bem-vindos e vamos conversar então um pouquinho hoje sobre essa trajetória do PIBID na UFGD. Vou pedir então para já projetar a minha apresentação, por favor. Muito bem. Eu vou falar, então, um pouco da trajetória do PIBID da UFGD nesse recorte entre 2008 e 2017. Né? Por que 2008 e não 2009? Embora o PIBID tenha sido implantado na UFGD em 2009, foi em 2008 que, de fato, nós começamos a trabalhar com o PIBID, com a elaboração do projeto do PIBID. Então, por isso que eu incluo aí o ano de 2008. Né? E aí, começando um pouquinho com essa trajetória, eu acho que falar do PIBID, não tem como a gente falar do PIBID sem falar de políticas públicas de formação de professores no Brasil. Né? Por quê? Porque o PIBID é um programa que se institui no âmbito de um conjunto de políticas públicas de formação de professores que vai marcar os anos 2000, né, no Brasil. Então, de quando que surge o PIBID? Né? Então, em 2007, no então governo Lula, sob o ministério do Fernando Haddad, há um decreto, que é o decreto 6755 de 2009, que vai colocar para a CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de nível superior, que até então trabalhava apenas com a qualificação dos professores, né, com a pós-graduação e com o pessoal para o nível superior, esse decreto vai colocar para a CAPES a atuação, né, vai colocar para a CAPES a tarefa também de atuar em programas de formação inicial e continuada de professores. Então, a partir desse momento, se institui, né, na CAPES, a CAPES recebe a atribuição de também induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, estimulando a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, a gente vai ter, além do PIBID, vários outros programas que vão estar sob responsabilidade da CAPES, como o PARFOR, enfim, programas de formação continuada, de formação inicial. Então, é um conjunto de programas, dentre eles, o maior, né, que é o PIBID, né? Já foi maior que hoje, mas ainda está lá o PIBID, né? A nova CAPES, como foi chamada na época,
Foi esse setor, então, que se tornou responsável por essas ações de formação de professores, tanto inicial quanto continuada, assim como na educação básica. Esse setor ainda existe, né? Ele tem sofrido muitos ataques, assim como toda a CAPES e demais agências ligadas à educação e à pesquisa no Brasil, mas é a partir de 2007 que a CAPES recebe essa incumbência. A partir de então, nesse contexto, é que foi proposto o PIBID, né? O PIBID se inspira no PIBIC, na iniciação científica, mas com foco voltado para a docência, né? Não que a gente não faça pesquisa no PIBID, eu acho que isso é uma coisa importante de ser ressaltada, mas o nosso foco dessa pesquisa é a pesquisa enquanto prática de formação na educação básica. A criação, então, do PIBID, ela teve como intenção fomentar a iniciação à docência, né, com finalidade de melhor qualificar essa docência, mediante projeto específico de trabalho e concessão de bolsas, abrangendo diferentes áreas do conhecimento que fazem parte do currículo da educação básica. Porque qual é a ideia? Sempre foi trazer, né, incentivar os alunos, os estudantes, a não só frequentarem e cursarem uma licenciatura, mas depois de concluída essa licenciatura, atuarem de fato na educação básica, né? O PIBID, então, foi proposto em 2007, mas acabou tendo uma regulamentação mais detalhada lá em 2010, também a partir de um conjunto de normativas que a gente vai falar mais à frente. O PIBID também passa a ser citado a partir de 2013, né? Eu estou colocando todas as conquistas do ponto de vista das normativas e que o PIBID vai realizando no âmbito, né, desse destaque às políticas públicas de formação de professores, né? Então, ocorre em 2013 uma alteração na própria LDB que inclui, né, no artigo 62, uma menção ao PIBID, né, em que diz assim, no parágrafo 5º, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de ensino superior. Então, com isso, o que eu estou querendo mostrar? Que de uma ação dentro de uma política específica lá em 2007, o PIBID vai ganhando corpo e vai ganhando uma importância ao ponto dele passar a configurar e ser mencionado na própria LDB, né, na redação que é incluída, né, nesse artigo específico em 2013. Em 2014, o PIBID alcança a maior cifra, né, o maior número de bolsas, foram 90.254 bolsistas distribuídos em 855 campi. Isso inclui campi no sentido geral, né? Então, uma universidade, por exemplo, como a UEMS, que vai ter Jardim, Dourados, Campo Grande, então está contando essas várias unidades nesses 855 aqui, a título de exemplo, né? De 284 instituições formadoras, públicas e privadas. Em 29 dessas 284 instituições, o PIBID também tinha o PIBID de diversidade, que era, né, até 2018, um programa específico do PIBID, né? E depois ele vai passar a compor o PIBID de forma geral, eu também vou falar um pouco sobre isso. Mas aqui o que está colocado é que, além das 284 instituições que tinham o PIBID, além do PIBID, em 29 delas, inclusive na UFGD, havia também o PIBID de diversidade, que era voltado para as áreas de educação escolar indígena e educação do campo. Então, esse é um panorama, né? Tentei mostrar como que o PIBID começa em 2007 e em 7 anos, né, em 2014, que é quando ele atinge o número máximo, né, de abrangência e de número de bolsas, ele vai se configurando. Apenas para a gente ter uma ideia, eu organizei aqui, a Fernanda, que foi me orientando e fez um trabalho sobre
a geografia no PIBID, organizou, está na dissertação dela, para a gente ter uma ideia, né, de como cresceu o programa entre 2007 e 2013, que foram os anos em que foram lançados os editais. Então, em 2007, a gente começa com 23 projetos aprovados, né, e passa a ter 284 instituições e projetos aprovados e funcionando com bolsas em 2013. Então, é uma política de formação de professores que teve uma capilaridade e uma magnitude muito grande durante esse período. Depois a gente vai ver que isso vai decair, né? Mas eu peguei esses dados aqui que são o período em que o PIBID funciona num determinado formato a partir de 2018, que é quando acaba a vigência do edital 2013, ele vai passar a ter um outro formato, com diminuição de bolsas, né, e uma série de coisas que daí o professor Ednei vai poder também trazer mais informações e dados, porque é o período que ele atuou, já está atuando como coordenador institucional. Então, esse quadro aqui demonstra para a gente como, né, a abrangência, não só em termos de número de instituições, mas de características das instituições. A gente começa em 2007 só com instituições federais de ensino superior e as instituições, os Cefetes, né, todas federais, e vai passar a ter depois vão ser abrangidas instituições comunitárias, estaduais, confessionais e assim por diante, né? Atingindo esse número de 284 no edital de 2013. Para termos uma ideia da abrangência territorial do PIBID, eu pego esse mapa aqui da dissertação de mestrado da Aniele Freitas, que fez um trabalho muito interessante sobre o PIB de Geografia lá na Unicamp, né? E a ideia para a gente aqui é muito legal, porque todos esses pontinhos vermelhos são instituições públicas, né? Então, para a gente ter uma ideia de como o PIBID atendeu e chegou em todas as unidades da federação, obviamente com uma concentração ainda maior na região centro-sul aqui, né, mas principalmente na região sudeste, porque ainda são as regiões onde se concentra o maior número de instituições, então era natural que tivesse mais projetos do PIBID, mas é interessante ver como esse mapa fica bastante pintado de pontinhos vermelhos, que são as instituições públicas. Os azuis são as instituições privadas, né? Então, eu acho que esse mapa dá para a gente uma fotografia do que o PIBID consegue atingir, né, em termos de abrangência, a partir de 2014, né? Pois bem, eu tentei fazer inicialmente um panorama meio geral do PIBID, né, em cenário nacional, dentro das políticas públicas, e depois como que ele foi avançando em termos de abrangência, né, em número de bolsas e atendimento às instituições, e para chegar na UFGD, né? Como é que começa o PIBID na UFGD? Quando começa, enfim. Em 2007, no finalzinho do ano, no dia 13 de dezembro, o MEC, junto com a CAPES e ainda com parceria com a FNDE, lançou o primeiro edital do PIBID, né? A partir do conhecimento desse edital, as instituições começaram a se organizar. Eu tenho que admitir que quando saiu esse edital, nós não levávamos muita fé, não acreditávamos muito que isso pudesse, de fato, se configurar da maneira como estava sendo proposta e tudo mais, mas fomos trabalhar com entusiasmo nessa proposta. Logo no início de 2008, foi instituída uma comissão aqui na UFGD pela Prograde para elaborar essa proposta. Eu fiz parte dessa comissão, né, que foi presidida pelo professor Oswaldo Zorzato, que foi o primeiro coordenador institucional do PIBID, e atuou no PIBID como coordenador institucional até o final de 2013, quando ele se aposentou, né? Essa comissão era formada por professores que foram indicados pelas suas faculdades, que tinham licenciaturas, né? E então, naquele momento, éramos 6,
licenciaturas, né? A UFGD ainda não tinha passado por um processo também de expansão dos cursos. Então, era eu na geografia, o professor Antônio Dari Ramos, da História, a professora Maria Alice Aranda, da Pedagogia, a professora Simone Secon, das Ciências Biológicas, a professora Lilian Ramos, da Matemática, e o professor Rogério, da Facali, das Letras. Né? Era essa a comissão presidida pelo professor Oswaldo Zorzato, que elaborou esse primeiro projeto institucional, que foi intitulado Iniciação à Docência, Articulação entre o UFGD e Escolas de Ensino Médio. Por que ensino médio? Porque o primeiro edital do PIBID, ele tinha como foco o ensino médio. Né? Então, o desenho do edital era todo pensado para fortalecer o ensino médio e atuar em áreas que o ensino médio tinha carência de professores. Então, naquele edital, também se trabalhou com áreas prioritárias. Matemática, física, química e língua portuguesa eram áreas prioritárias, muito embora não houvesse exclusão das outras áreas, né? Tanto que todas as outras licenciaturas, História, Geografia e a própria Pedagogia e as Ciências Biológicas, a gente participou da proposta, né? E esse projeto, então, foi aprovado em novembro de 2008, né? Então, nós tivemos aí, entre a primeira aprovação e algumas ajustes que a CAPES solicitou no projeto, a gente trabalhou basicamente todo o ano de 2008 e iniciamos, então, a implantação do PIBID na UFGD em 2009, mais especificamente em março de 2009. Para vocês terem uma ideia dos números, né? Como nós começamos assim, bem pequenininhos e bem singelos, né? A gente tinha um coordenador institucional, 6 coordenadores de área, entre 6 a 8 acadêmicos em cada licenciatura. Algumas licenciaturas que eram as prioritárias tinham mais, a matemática e a língua portuguesa tinham mais, tinham 8, e 6 professores supervisores, um para cada licenciatura. Então, era esse aqui o contingente de bolsas que nós conseguimos, né? E com essas pessoas aqui que nós começamos, então, o PIBID na UFGD, né? Atuando basicamente em poucas escolas, nas escolas que nós conseguíamos, com esse número de professores supervisores e com esse número de bolsistas, né? De IDs, mas iniciamos, então, isso em 2009. Passamos, então, 2009 e 2010 com esse trabalho inicial, que não foi um trabalho fácil. Por quê? Porque nós precisamos conquistar a confiança das escolas, né? Então, tivemos que chegar nas escolas, apresentar o projeto e adquirir a confiança de entrar nas escolas. Esse foi um trabalho que se desenvolveu basicamente durante todo o ano de 2009, porque as escolas não conheciam, era uma proposta muito nova, né? Se tinha muito receio em relação à presença, né, dos pibidianos na escola, como que seria, né? E para nós mesmos era muito novidade, porque a gente não, apesar da gente trabalhar com estágio, a gente sabia que não era uma réplica do estágio, que a proposta era outra. Então, este também foi outro desafio. Como a gente iria trabalhar nas escolas sem reproduzir exatamente aquilo que nós fazíamos nos estágios. E aí nós fomos, né, as diversas licenciaturas, fomos testando muitas possibilidades, né? Fomos testando, vendo o que em cada escola e em cada realidade era possível de ser feito, né? Isso foi basicamente 2009 e 2010. Em 2011, a CAPES lançou um novo edital do PIBID, porque naquele momento o PIBID ele tinha vigência de 1 ano, renovável por mais 1 ano, né? O que também era muito complicado, porque fazer todo esse trabalho para um período tão curto era algo que gerou bastante críticas por parte das universidades e das próprias escolas, por conta da necessidade de um trabalho mais continuado, né? E, enfim. E aí, em 2011, a CAPES lança outro edital e a gente elabora um segundo projeto que foi submetido para a CAPES,
que foi intitulado a Formação de Professores, uma parceria entre o FGD e Escolas Públicas de Dourados. Nesse edital já não havia restrição em relação ao ensino médio, então a gente também pôde atuar no ensino fundamental. E uma novidade, né, e a principal característica aí é a ampliação, uma ampliação muito significativa do PIBID, não só na UFGD, mas em todas as instituições. E aqui nós tivemos uma ampliação muito significativa. Porque, além de ampliar o número de bolsistas dos subprojetos que já existiam, dos 6 subprojetos que puderam dobrar, mais do que dobrar o número de bolsas, então, se na geografia nós tínhamos 6, em 2011 nós passamos a ter 24 bolsas, né? A mesma coisa vai ocorrer com as outras licenciaturas, né? Vai poder chegar a um número de 24, com 2 coordenadores de área e 4 supervisores. Então, a nossa possibilidade de atuar no maior número de escolas, porque a gente tinha maior possibilidade de supervisores, também foi bastante significativo. Além disso, naquele momento, né, de expansão, foram criadas outras licenciaturas na UFGD que passaram a fazer parte do PIBID. A licenciatura em Ciências Sociais, em Psicologia, em Química, Artes Cênicas e Educação Física também passaram a fazer parte do PIBID. Então, a gente vai ter uma ampliação muito significativa e eu acho que é o momento em que o PIBID, de fato, consegue se estruturar, né, na UFGD a partir dessa ampliação que a gente vai ter em 2011. Em 2011 também, a gente vai ter o PIBID de diversidade, né? Eu achei importante salientar isso, porque embora eu não tenha atuado no PIBID de diversidade, o PIBID de diversidade existiu na UFGD, né? E ele era uma proposta de PIBID específica para atender às licenciaturas do campo e intercultural indígena. E aqui na UFGD a gente teve o PIBID de diversidade voltado para os estudantes da licenciatura intercultural indígena, Tecoarandu, né, que chegou a ter em torno de 100 bolsistas, mais ou menos, pelos dados que eu fui procurando levantar, 108 bolsistas que o programa teve durante o período que ele existiu, né, que foi entre 2011 e final de 2017. Se encerrou em janeiro, fevereiro de 2018. E teve 2 coordenadoras institucionais. A professora Noêmia Moura, que ficou como coordenadora no começo de 2011 a 2014, e depois, em 2014, ela assume o PIBID, né? E a professora Elaine Ladeia, que ficou entre 2014 e 2018. Então, acho que é muito importante salientar a existência na UFGD dos 2 programas PIBID até o ano de 2018, né? Então, imaginem a importância, né, e a presença disso na nossa instituição. Em 2014, né, a partir do edital 2013, que é o último edital lá que está naquela tabela que eu mostrei inicialmente, há uma nova submissão da UFGD para o edital de 2013 e a gente tem uma nova ampliação. Foram incluídas mais 3 licenciaturas da educação à distância: a Letras Libras, a Informática e a Pedagogia, né? Então, esse projeto já agora passa a ter vigência de 4 anos, então ele funcionou entre 2014 e início de 2018, e naquele formato, subprojetos com até 24 bolsistas, divididos em 2 coordenadores de área, e 2 coordenadores e até 4 professores supervisores, né? Então, vejam que em 2014, então, a gente atinge aí um número bastante significativo, e é isso que eu vou trazer aqui, acho que está nos próximos slides. Apenas, né, inclusive para deixar registrado, né, durante o período do PIBID que eu estou tratando, nós tivemos 2 coordenadores institucionais, o professor Oswaldo Zorzato, que atuou de 2009 a 2013, né? O professor Oswaldo Zorzato já era professor da UFMS Campus de Dourados, no curso de História, né? A UFMS Campus Dourados, que se tornou a Universidade Federal da Grande Dourados.
E com o primeiro edital, foi ele que presidiu essa primeira comissão, como eu mencionei para vocês, né? E ele ficou, né, coordenador até o ano de 2013, quando ele se aposentou e hoje, muito felizmente, goza de uma merecida aposentadoria. Em 2014, a partir da saída do professor Oswaldo Zorzato, a professora Noêmia, da Faculdade de Ciências Humanas, do curso de Ciências Sociais, ela assume e fica até 2018, até o início de 2018, né? Números, né? Pegando aqui os dados que foram compilados pela professora Noêmia e professora Andréa Sangalli, professora Adriana Viscaro, num texto que está num livro que elas organizaram sobre o PIBID no UFGD na gestão 2014-2018, a gente vai percebendo como, por exemplo, né, essa barra maior aí, em 2014, 2015, 423 são os bolsistas ID, os bolsistas de iniciação à docência. Então, no nosso auge aí, que foi 2014 e 2015, a gente tinha 423 bolsistas ID, depois 52 professores supervisores, 25 coordenadores de área, e naquele momento a gente tinha também as coordenadoras de gestão, né, que auxiliavam a coordenação institucional. A gente vai ver que a partir de 2016, esse número cai um pouco, né? Por quê? Porque a gente já vai ter os reflexos dos cortes e das instabilidades orçamentárias que o PIBID vai passar a sofrer a partir de 2015, né? Então, eu peguei esses dados aqui justamente para mostrar como a gente chega a um momento entre 2014 e 2015 de um número bastante significativo, né, de bolsas, principalmente de iniciação à docência. Bom, caminhando já para o final, né, que eu já falei bastante, o que a gente pode concluir, ou pelo menos analisar um pouco desse período, né? Que nós tivemos significativos avanços e conquistas. O número de bolsas, né? Olha, tínhamos 42 IDs lá em 2009, vamos passar a 423 em 2014. Eu acho que isso não é pouca coisa, né? No entanto, né, além disso, também temos a abrangência, uma maior abrangência das licenciaturas. Começamos com 6, terminamos com, já perdi as contas, né? Com todas as licenciaturas da UFGD atendidas. Um número grande de escolas de educação básica. Tínhamos recursos de custeio para atividades importantes, como vivências em campo, atividades artístico-culturais, participação em eventos, como o ENALIC, o Encontro Nacional das Licenciaturas. Em 2 oportunidades, nós levamos o grupo da UFGD para o ENALIC. A professora Noêmia, em 2015, levou um grupo para Natal, né, no Rio Grande do Norte, porque nós tínhamos, o PIBID tinha recursos, né, para realizar esse tipo de atividade, e em 2016 eu levei um grupo de ônibus para Curitiba, no ENALIC, na PUC, né? Então, em vários momentos, a gente teve muitas oportunidades de utilizar esse recurso no sentido de qualificar ainda mais aquele trabalho que a gente já fazia nas escolas, né? O PIBID passa a sofrer com muitas instabilidades a partir de 2015, instabilidades essas consequentes do próprio contexto político institucional nacional, né? E, obviamente, que isso vai se refletir de uma maneira muito evidente, não só no PIBID, mas em todas as políticas educacionais, né? E, a partir desse momento, então, se inicia uma luta, né, em torno do PIBID, né, o Fica PIBID, o For PIBID se organiza, vai buscar apoios de entidades, das escolas de educação básica, de parlamentares, né, e consegue muitas mobilizações, né, e eu diria que o PIBID só se mantém hoje
por conta de muita luta e de muita mobilização de todos os sujeitos envolvidos. Porque se fosse pela vontade, né, e pelos objetivos desse governo, não existiria PIBID, né? Com certeza. Então, a manutenção, ainda que precária, com dificuldades, com muitos cortes e diminuição de bolsas, de recursos e tudo mais, ainda assim, essa manutenção, ela só foi possível, ela só é possível devido à luta e mobilização de todos os sujeitos envolvidos. Não só os bolsistas de iniciação à docência, coordenadores institucionais, coordenadores de áreas, supervisores, mas principalmente as comunidades escolares, né? A gente percebeu como o envolvimento, né, como as escolas se engajaram também nessa luta pelo PIBID, porque entendem e reconhecem o PIBID como uma política fundamental também para a qualificação dos professores que estão em atividade e também para a qualificação das atividades que se dão nas escolas de educação básica. Então, é um pouco isso, eu tentei ser bastante resumida para falar daquilo que eu entendia como principal nesse momento. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigada. Obrigada, professora Flaviana. Ótimo, assim, tem vários elogios aqui do CEAS, dos IDs, ótimo panorama. E aí, pegando um pouquinho de algumas coisas que você colocou, palavras suas, né? Você coloca no início que o PIBID vai ganhando corpo, acho que essa expressão, né? Que você usa no início, é isso mesmo, né? Para os IDs, né? Principalmente que estão iniciando no PIBID, acho que essa fala foi fundamental, né? E a gente percebe, né? Para os mais jovens aí, não que nós sejamos velhos, né, Flaviana? Mas como esse PIBID vai ganhando corpo, assim como outros programas e outros projetos institucionais, né, vão ganhando corpo ou não, né, de acordo com as prioridades dos governos, né? Então você foi colocando, né, 2007, né, o que a gente tinha, você ainda usou o termo, né, timidamente, né? Mas em 2011 há essa ampliação significativa do investimento, né? O governo aposta, né? E aí, em 2015, a gente começa a ter os cortes. E aí eu passo agora a bola para o professor Ednei, né? Que vai falar um pouquinho do PIBID agora, então. Né? Ele que assumiu em 2018 a coordenação institucional do PIBID na UFGD, fala um pouquinho, então, sobre o PIBID 2020, desafios e perspectivas. Seja bem-vindo à nossa live, Ednei. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Depois dessa aula, né, ministrada pela professora Flaviana Nunes, meus parabéns, tá? Sobre o PIBID, né, tanto como um programa nacional, como também a sua trajetória de seu início até o ano de 2017. Parabéns. Bem, resta-me falar das perspectivas e desafios do PIBID na UFGD, né? Fazendo uma contextualização das mudanças sofridas pelo programa desde 2018. Antes disso, eu até gostaria de dizer para vocês que eu estou no PIBID desde 2014, quando comecei a trabalhar como um coordenador de área do curso de licenciatura em computação, e como já foi colocado pela nossa colega, a professora Eliane, eu estou coordenador institucional desde a edição 2018.
Os slides. Bem, como vocês puderam perceber pela fala da professora Flaviana, nesses últimos anos, o PIBID tem sido um programa de resistência a propostas de governo que tentam desconstruí-lo. Isso, para nós não dizermos, até uma tentativa de extingui-lo. Ao finalizarmos os trabalhos de edição do PIBID UFGD no início de 2018, após a prestação de contas, elaboração dos relatórios que descreviam todas as nossas ações, as nossas conquistas e as nossas publicações, nós, coordenadores de área e coordenadores de gestão, à época, iniciamos um processo de construção de subprojetos que seriam desenvolvidos em nossa IES, tendo a expectativa de que o programa seria desenvolvido, tá? Praticamente nos mesmos moldes e formato e duração das edições do PIBID anteriormente, né? Entretanto, grande foi a nossa surpresa quando percebemos que o PIBID perderia espaço acadêmico e também bolsas, tá? Para o programa Residência Pedagógica em todo o país. Bem, nessa hora, o professor Neymar, que é coordenador do Residência Pedagógica, deve até estar pensando, puxa vida, estou auxiliando uma live, uma aula inaugural de alguém que vai falar mal da residência pedagógica. Tá, calma aí, professor. É só uma reflexão que vai chegar a um ponto, né? Bem, na época, a implantação do PRP, do Programa Residência Pedagógica, nos cursos de licenciatura de todo o país, da forma como foi gestado e implantado, sem a devida consulta às bases da educação superior, significou um golpe a todas as nossas conquistas, né? Então, só que nós precisamos entender e visualizar o significado e o impacto do PRP, tá? Do Residência Pedagógica na nossa IES. Então, o que foi isso? O que está acontecendo é um momento de angústia que nós passamos. Bem, o fato do PRP ter sido imposto à licenciatura nacional como um plano de governo e sem o devido diálogo e discussão como a base, gerou um quadro de insatisfação na maioria das IES públicas do país. E não foi diferente na UFGD. O que impediu a incorporação do programa e a utilização adequada e produtiva das bolsas que estavam abertas à concorrência para a implantação de projetos
do PRP pelas IES públicas em todo o país. Veremos mais à frente que boa parte desses problemas e conflitos provenientes do entendimento de PRP contra PIBID pode ainda ser mais relativizado. Esse entendimento pode ser relativizado. Entretanto, antes de demonstrar isso, precisamos ver o impacto inicial das mudanças do PIBID na UFGD. A primeira mudança, sentida em 2018, foi a exclusão de 2 cursos de licenciatura contemplados pelo PIBID, os cursos de psicologia e o de letras libras, que havia sido contemplado na edição anterior a essa, de 2018, e já em seguida foi excluído. Então, outro ponto que pode ser interpretado como uma redução foi a divisão e distribuição dos cursos em áreas prioritárias agora, em 2020, prevendo-se que as bolsas seriam distribuídas obedecendo-se à proporcionalidade de 60% das cotas de bolsas destinadas a áreas prioritárias e 40% para as áreas gerais. Os docentes de licenciatura entendem que, ao ser priorizadas determinadas áreas acadêmicas, em detrimento de outras, é flagrante uma oposição ideológica de governo que não contribui para a isonomia de formação nas licenciaturas do país. Bem, e continuando no âmbito das reduções, outra mudança sentida pelo PIBID foi em relação à duração ou vigência das edições desse programa no país. O PIBID, na edição de 2014 a 2017, descrito pela professora Flaviana, tinha a previsão de duração de 24 meses com a possibilidade de prorrogação para 48 meses. E foi o que aconteceu com o programa naquela edição. Entretanto, já a partir da edição dessa edição, tivemos a redução da duração do programa para apenas 18 meses. E para piorar o cenário, embora nós ficássemos na expectativa, não havia a possibilidade de prorrogação do prazo dessa edição. Não havia essa prorrogação. Como se não bastasse a diminuição de vigência, o PIBID também sofreu a redução do quantitativo de bolsas. E talvez esse tenha sido o maior impacto sofrido pelo programa e pelos estudantes, tanto das IES públicas
do país, quanto também das IES privadas. E os cortes, eles não pararam por aí. Tivemos ainda, tá? O resultado ele foi bastante negativo. A comunidade acadêmica da UFGD, pois nós viemos de uma edição do PIBID de 2014 a 2017, que possibilitava até 432 bolsas, mas de iniciação à docência para nossos acadêmicos, embora nós tenhamos atingido um topo aí de 425, para vocês verem que sobrava bolsas. O que nós tivemos foi uma primeira redução não tão forte. Da primeira edição em que eu estive à frente, aqui na UFGD, para até 384 bolsas, na verdade, de iniciação à docência. Entretanto, agora, na edição de 2020, nós tivemos uma redução drástica e até assustadora, tanto para o nosso corpo docente, como também para o nosso corpo discente, na edição atual, que nós só podemos distribuir o máximo de até 192 bolsas de iniciação à docência para os nossos acadêmicos no PIBID UFGD. Bem, nós tivemos ainda, estamos até assustados com a palavra redução, no grupo de gestores do PIBID UFGD, comparando a edição 2014 a 2017 para a edição atual, passando até para a edição 2018, tá? 2014, 2017, 2018, a 2020 e 2000 até esse momento. Vejam, tá? Que enquanto naquela edição 2014 a 2017, tá? Nós tínhamos o coordenador institucional, tá? Nós tínhamos três coordenadores de área, coordenadores de gestão, que atuavam juntamente com o coordenador institucional, e nós tínhamos, tá? Os coordenadores também que atuavam como os coordenadores de área. O que nós tivemos? Nós tivemos a retirada de 3 coordenadores de gestão. A partir de 2018, nós não tivemos mais a figura desse. E cada subprojeto que possuía 2 coordenadores de área, nós tivemos a redução para apenas 1 coordenador de área. 2 que estavam disponíveis apenas 1. Então, em alguns casos, nós tivemos uma redução de gestores, tá? Em 100%, como na coordenação de gestão, e na coordenação de área dos subprojetos, um corte de 50% na coordenação de área.
A retirada de 3 coordenadores de área implicou na descentralização de coordenadores de gestão, na verdade, implicou na descentralização de tarefas e ações que eram desenvolvidas pelo coordenador institucional, juntamente com os coordenadores de área do projeto. Essa descentralização ainda ela não está totalmente implantada pela CAPES, porque a CAPES ainda não alcançou êxito no processo de automatização e integração, tá, das e entre as plataformas da educação básica, a antiga plataforma Freire, que homenageava o nosso ilustre patrono da educação, e também o sistema de controle de bolsas e auxílios, o SCBA, como também o sistema de gerenciamento da Receita Federal. A demora na automatização e integração entre esses sistemas tem produzido 2 tipos de atraso que têm prejudicado tanto o PIBID quanto o PRP no país. O primeiro tipo de atraso é na data de lançamento dos 2 programas. O segundo tipo de atraso, ele ocorre quando se realiza, quando nós estamos realizando o cadastramento, tá? É realizada uma análise automática integrada dos dados pelos nossos sistemas e plataformas. Vejam que estamos na segunda edição em que a CAPES tenta finalizar a implementação desse modelo de gestão e os mesmos problemas e erros automáticos têm ocorrido. Bem, eu poderia destacar mais alguma coisa em relação às mudanças sofridas pelo PIBID. Entretanto, já vou encaminhar para a finalização, fazendo uma rápida reflexão sobre essas mudanças sofridas pelo PIBID. Entretanto, vou finalizar fazendo uma rápida reflexão e resgate sobre o entendimento que havia da concorrência entre PRP e PIBID. Lembra-se que eu disse que hoje ela está relativizada e deve também ser mais relativizada. Tá? E depois vamos abrir para as questões de vocês, participantes, porque deve ser bem mais produtivo essas questões do que essa fala que estou fazendo. Pois bem, o Programa Residência Pedagógica, o PRP, teve pouquíssima adesão pelos cursos de licenciatura da UFGD e também do país como um todo, na sua primeira edição, em 2018. E a quantidade de vagas disponibilizadas era a mesma quantidade de vagas para o PIBID. Entretanto, na UFGD, nós tivemos apenas 2 subprojetos implantados. A tentativa de 3, posteriormente reduzido para 2, e tendo as cotas de 24,
aumentadas para 30 para cada subprojeto, totalizando 60 bolsas na primeira edição do PRP na UFGD. Na edição do PRP na UFGD, na atual edição, melhor dizendo, o PRP da UFGD foi contemplado praticamente com o mesmo quantitativo de bolsas do PIBID. Embora, inicialmente, considerado como um opositor do PIBID, pelo fato de contemplar um perfil de estudantes de licenciatura, tá? Antes era um opositor. Hoje, o PIBID e todos os cursos de licenciatura consideram o PRP como um parceiro e irmão do PIBID. E juntos, o PIBID e o PRP trabalham em prol da formação inicial, para não dizer também continuar, formação docente na UFGD e no país. Então, concluo que, diante do que vem ocorrendo desde 2018, todos nós, docentes dos cursos de licenciatura da UFGD, devemos buscar a integração entre os trabalhos desenvolvidos por esses dois programas, PIBID e PRP. Se inicialmente o PRP foi recepcionado com uma imposição de programa de governo. Tá? E aqui eu não discuto o mérito da questão de programa de governo imposto ou não. Hoje, a licenciatura da UFGD deve projetar para as próximas edições, tanto do PIBID quanto do PRP, com vistas a ampliar o quantitativo de bolsas e de cursos daqueles que foram excluídos, trazendo de volta, para que possamos ter a totalidade novamente dos cursos de licenciatura da UFGD contemplados com o quantitativo máximo de bolsas pelos dois programas. Se o MEC nos dá uma goiaba, vamos fazer, então, uma goiabada. Mas se o governo nos dá um cágado, então vamos fazer dele algo que possa beneficiar toda a comunidade acadêmica. E, nesse caso específico, os cursos de licenciatura da UFGD. Eu agradeço a atenção de todos e todas e volto a palavra à mediadora desse evento, a professora Eliane Micheletti. Agradecendo a todos e, havendo perguntas, a professora Flaviana e eu estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professora Ednei. Obrigado pela fala aí desafiadora. Alguns CAs comentando aqui, alguns alunos que participaram das outras edições, né? Eu não consegui, não lembro aqui se era um aluno da Geografia que disse que participou de uma edição anterior e que vê essa diferença de investimento, né, das edições anteriores
para a partir de 2018. E aí o professor Ednei traz uma questão delicada, né, que nós acabamos nos colocando, querendo ou não, que é a situação dessa quase que divisão entre PRP e PIBID, né? Então, pode soar, e talvez essa seja a proposta mesmo, né? Talvez a proposta seja dividir, né, Flaviana, que esteve no PIBID e agora está no PRP, né, de repente consiga perceber isso, talvez seja esse o objetivo do governo, né? Mas como bem colocou no final o professor Ednei, nós precisamos resistir e tentar fazer o possível, né? Com os limões que nos foram entregues. Façamos a limonada, né? Não sabemos até que ponto isso será bom ou não, né? Mas é uma forma que nós temos encontrado de resistir. Então, na fala do Ednei e um pouco na fala também da Flaviana, eu me identifico quando as pessoas perguntam por que a gente permanece no PIBID ou no PRP, né? Vários colegas, professores, alunos, já me perguntaram e perguntam, certamente para todos vocês que são CAs, né? Por que não resistir não integrando esse projeto, né? Porque isso seria uma resistência, né? Eu acho que o professor Ednei coloca bem no final, né, da sua fala. A gente acaba se vendo amarrado a um sistema, né? Não tem para onde fugir. E essa, de repente, é a forma que a gente tem de resistir por dentro. Alguns usam esse termo, né? De tentar, de alguma forma, continuar atuando nas escolas, com as bolsas que a gente consegue permanecer. Enfim, vários elogios aqui à fala do professor Ednei, à fala da professora Flaviana, e eu gostaria de destacar uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta e um comentário, deixa eu ver se eu não perdi alguma coisa, do professor Adeir Arcanjo Mota. Ele comenta, deixa eu ver se eu encontro aqui, parabeniza, e faz um comentário e depois uma pergunta. Quais os avanços e retrocessos com a fragmentação do PIBID em PIBID e PRP? Quanta mobilização foi necessária para recuperar o PIBID encerrado em 2018? Depois ele continua, mais para frente ele coloca professor Ednei. Gostaria que comentasse sobre a maturidade e sensibilidade dos CAs para diminuir os impactos da aberração que foi impor a divisão de prioritárias e não prioritárias, se possível. Ainda para o Ednei. Que ações de nossos alunos podem contribuir na manutenção e vida longa ao PIBID? Acho que para o Ney, acho que seriam essas para o Ednei. E para a professora Flaviana, a professora Renata coloca, considerando sua longa experiência como CA, quais as principais contribuições que o PIBID à formação inicial de professores? Para você falar um pouquinho dessas contribuições. Acho que a gente pode agora abrir, né, para que vocês comentem. Se mais alguém tiver alguma coisa para colocar, eu volto daqui a pouquinho. Tá. Professora Flaviana, fique à vontade. Obrigada. Bom, eu vou tentar, não só pela questão colocada pelo professor Adeir Arcanjo, mas pela provocação também feita pelo professor Ednei, e inclusive porque hoje eu estou no residência pedagógica, né? Eu fui expulsa do PIBID, né? Não podia mais ficar, eu fiquei todo o tempo que era permitido, e mais um tempo ainda como voluntária, né? Então, achei que já era a hora de eu contribuir em outro lugar. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, que tudo tem a ver com isso que eu disse no início da minha fala, né? Com concepções e propostas de governo. Então, o PRP o Programa Residência Pedagógica, ele entra num momento, mais especificamente ali em 2016, quando há o golpe
contra a presidenta Dilma, e assume a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, a professora Maria Helena Castro, né? Esse já era um desejo dela, né, de implantar esse programa. Não que não houvesse antes discussões em torno disso, mas ele não tinha essa característica, né? O Aloysio Mercadante já falava do residência pedagógica, isso já vinha sendo discutido, né? Então, eu quero lembrar o seguinte, que quando o programa é lançado na sua primeira edição, ele é muito refutado pela comunidade das licenciaturas, porque ele tinha uma proposição que era muito invasiva dentro dos cursos de licenciatura. Ele, vamos dizer assim, ele tirava um pouco a autonomia dos próprios estágios e tudo mais. Então, esse aspecto, e também um aspecto que ele tinha, que era de uma característica muito tecnicista, né, pragmática, né? Então, isso causou um impacto que fez imediatamente que grande parte das universidades que atuavam no PIBID não aderissem à residência pedagógica. Inclusive, o próprio professor Nilson, que é o coordenador atual do FORPIBID, que agora é FORPIBID-PRP, né, ele fala isso numa entrevista que ele deu recentemente, né, que essa característica que tinha, ela foi sendo, com muita luta e com muita discussão, o PRP foi sendo revisto. Então, o segundo edital do PRP já muda várias características que fizeram com que ele fosse não muito bem aceito na sua primeira edição. E, inclusive, aqui na UFGD, eu fui uma das pessoas que fui contra a gente ter aderir naquele momento ao residência pedagógica, porque eu entendia que ele tinha algumas características que interferiam demais na autonomia dos cursos, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? A configuração do PRP nesse segundo edital, ela se modifica, mas ela se modifica em virtude do quê? Das críticas e das mobilizações, sobretudo do FORPIBID e do Fórum dos Coordenadores Institucionais do Residência Pedagógica, né? De todos os envolvidos. Então, só mudou por isso, porque se todo mundo tivesse ficado quieto e aceitado, estava do jeito que veio da primeira vez, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante de ser levado em consideração. Um segundo aspecto, a ideia sempre foi acabar com o PIBID. Por quê? Porque há uma parcela de pessoas, inclusive, que estava no Ministério da Educação e ainda está, que entende que o PIBID é muito solto e que teria que ter um programa em que houvesse uma característica mais profissionalizante, técnica, pragmática. Então, a ideia do PRP inicialmente era justamente essa, era implantar uma característica mais pragmática para aquilo que não funcionava bem no PIBID, porque o PIBID, o pessoal tem mais autonomia para propor as atividades, para lidar. O PRP não, tem uma carga horária de regência, tem módulos, tá? Ele funciona, né, muito mais dentro de um modelo, né? Então, o que acontece? Se pega aquele quantitativo de bolsas do PIBID, que chegou a 90 mil no país, e se parte esse quantitativo em 2 de 45 mil bolsas, lá em 2017, para o edital de 2018. Então, não aumentou a bolsa. Partiu o PIBID em 2 e se criou residência pedagógica. Foi isso que foi feito, né? Então, não se criou mais um programa, se criou um programa usando bolsa de um programa que já existia, que era o PIBID, né? Aí, o que acontece? Na última edição, agora, que o Ednei até mostrou o número de queda do número de bolsas da própria UFGD, o número de 90 mil da edição 2008 cai para 60 mil bolsas nacionais para o PRP e para o PIBID. Então, de 90 cai para 60, então 1/3, e obviamente fica 30 mil para cada programa. Então, esse partilhamento, né, essa cisão vai acontecer a partir de um programa. Então,
É isso que aconteceu, né? Agora, pensando assim, em termos dos avanços e retrocessos, né, com essa relação, que é o que o Adair Arcanjo perguntou. Tendo atuado no PIBID, e eu atuei no PIBID em todos os formatos, desde o começo, passando pela ampliação, até a última agora, edição 2018, né? E agora, numa proposta aí interdisciplinar da geografia com a sociologia. O que eu vejo? Que foi delimitados os escopos para os 2 programas agora. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Ponto negativo, que eu acho que é muito negativo, é a permanência, quer dizer, quando o programa funcionava com alunos de qualquer momento do curso, a gente conseguia ter mais trocas, a gente conseguia fazer um trabalho mais continuado com os alunos. Agora, com essa história de 18 meses, aluno até 50%, aluno com mais 50% em outro, você não consegue fazer um trabalho mais gradativo e continuado. Isso é um ponto que eu considero extremamente retrocesso, né? A gente perde um pouco de possibilidade, porque a gente poderia ter os 2 programas, tranquilamente poderia, né? Com escopos diferentes, que é o que de fato eles acabam tendo, né? Mas essa imposição de que PIBID é para quem está até 50% do curso e o residência para quem está com mais de 50%, isso eu acho que é um problema, né? Então, esse é um retrocesso. Avanço, não sei se consideraria um avanço, mas é um pouco do que nós temos conversado, eu e o professor André Feistin, que está como orientador também do interdisciplinar Geografia e Sociologia no PRP, é que o PRP tem um foco diferente do foco do PIBID. Diferente, complementar, quer dizer, é um momento que a gente vai para um tipo de atividade que vai ser de mais profissionalização. Não que a gente não fizesse isso antes, né? A gente sempre fez isso. A gente tem ex-alunos que estão aqui, inclusive, acompanhando, que foram PIBIdianos durante os 4 anos da graduação e são excelentes professores, né? Então, não é isso. Eu acho que a diferença aí é de forma de organização do trabalho e como que a gente vai desenvolver esse trabalho, né? Então, eu acho que tem pontos que a gente tem que levar em consideração. Mas eu também penso que, dadas as condições que nós estamos hoje, qualquer possibilidade que nós temos de ter projetos que fomentem a formação de professores e que garantam bolsas para os nossos estudantes da licenciatura, ele vai ser válido, né? Porque, no final das contas, quem vai fazer isso funcionar vamos ser nós, os preceptores, os supervisores, as escolas, etc., etc., né? Então, de alguma maneira, a gente que vai fazer isso funcionar, né? A despeito de amarras institucionais, normativas, etc., etc., que a gente, obviamente, vai dentro delas fazer o que é possível, mas colocando aí a nossa marca, vamos dizer assim, né? Então, acho que em termos de avanço e retrocesso em relação a esses 2 programas, para falar muito rapidamente, seria um pouco isso, né? E, obviamente, que para termos chegado na manutenção do PIBID em 2018, que ele se encerra no início de 2018, depois sai o edital e começa novamente no mês de 2018, são mobilizações que vêm desde 2015, né? Tem muito trabalho envolvido aí de entidades, do FORPIBID, de parlamentares, né? De gente envolvida com a educação básica. Então, né? Foi muita luta, muita mobilização, muito trabalho em cima, né? Ter defesa de alguns parlamentares do programa foi importante, fundamental, né? Enfim, de ganhar, de conquistar esses apoios da sociedade, principalmente da comunidade escolar, né? Porque a partir do momento que as escolas de educação básica engrossaram a luta, aí não ficou mais uma coisa parecendo apenas da universidade, né?
É uma coisa que faz sentido para a educação básica de uma maneira geral, né? A professora Rafaela, acho que perdi o nome, mas enfim, anotei muito rápido aqui. Quais contribuições do PIBID, né, à formação inicial de professor? Renata, agora eu vi aqui que eu anotei. Quais as contribuições? Olha, Renata, muitas. Acho que é difícil até a gente elencar aqui quantas. Mas eu acho que uma das principais contribuições para essa formação inicial é a possibilidade desse estudante, dessa estudante, que entra num curso de licenciatura, muitas vezes, sem ter uma certeza, uma segurança, uma noção, é ele, logo no início do curso, ele já ir se familiarizando, ele já ir se envolvendo com a docência. Não que ele vai lá, logo de cara, ficar responsável por uma turma, mas ele vai se aproximar da escola, ele vai partilhar, ele vai acompanhar a experiência de um professor já em sala de aula, ele vai participar de debates, de discussões no grupo, né? Não só sobre características da licenciatura que ele faz, como discussões e questões da educação de uma maneira geral, né? Ele vai ter aí essa aproximação com o fazer, com o pensar e com o ser professor, né? De uma maneira mais que é diferente do estágio, né? O estágio, por mais que a gente faça um esforço, ele é muito pontual, ele é um momento pontual, né? O PIBID, ele pelo menos, né, durante o período que ele funcionava nos 4 anos, a gente conseguia fazer um trabalho mais cumulativo, projetivo, de avaliação mesmo, né, de planejamento, avaliação. Então, acho que a contribuição é essa aproximação, essa vivência do pensar, ser e estar professor, né? Se sentir, né? Eu não esqueço nunca de uma fala de um aluno, que hoje está no PRP, o Germano, é nosso aluno na geografia. O Germano, um dia, ele voltou da escola, ele tinha ido lá fazer as atividades lá na escola, e um monte de dificuldade para ele chegar, a escola é longe, ele mora na aldeia em Douradina, né? Toda aquela dificuldade. Aí um dia ele estava muito desanimado na reunião lá da geografia, e eu falei, o que aconteceu, Germano? Professor, eu acho que eu vou desistir. Passou um tempo, ele chegou um dia todo feliz e falou, eu não vou desistir, não. O que aconteceu, Germano? Professora, eu cheguei na escola e um aluno me chamou de professor. Aí ele se sentiu professor. Então, depois que... Então, tem várias falas desse tipo que a gente vai vendo como que a vivência, né, você estar naquela condição e vivenciá-la, né, é fundamental para... Eu acho que... bom, sem contar, assim, tudo que a gente pode fazer numa formação inicial com relação à pesquisa e pesquisa sobre a prática, né, sobre aquilo que envolve a prática, quer dizer, o aluno da licenciatura, durante o período que ele está ali, logo no início, ele ter possibilidade de acessar tudo isso e vivenciar isso, eu acho que é, sem dúvida, uma grande contribuição. Eu vou parar por aqui, senão eu começo a fazer outra fala e não vai dar tempo para o Ednei. Qualquer coisa, a gente volta de novo, tá? Obrigada, gente. Eu sei que vocês... É mal de professor, né, Flaviana? Há muita coisa, né, para ser colocada, e eu só gostaria de lembrar que há alunos que têm aula ainda hoje, né, então eles estão pedindo aqui para a gente tentar finalizar dentro do tempo, nós já estamos no tempo determinado, né, então gostaria de pedir para o professor Ednei fazer as considerações diante das perguntas, e já passar para as suas considerações finais também, Ednei, depois a gente volta na Flaviana para finalizar. Bem, diante da fala da Flaviana, eu vou passar literalmente para as considerações, né? Apenas uma parte que
E nessas considerações finais, dizer que as áreas prioritárias, elas configuram exatamente um ponto de vista que foi inserido justamente no governo atual, né? E nós temos ciência de que o atual governo tem um posicionamento totalmente contrário a praticamente todas as licenciaturas que foram literalmente classificadas como gerais. Não, e eu literalmente digo para vocês que, em virtude do PIBID estar sendo gestado lá na parte superior, na parte de cima, pelo MEC, com a mão do governo, literalmente o que nós podemos fazer dentro do que o projeto PIBID publicado pela CAPES nos é ofertado, nos limita qualquer possibilidade de ampliação das vagas, porque no momento em que se aumenta o teto quantitativo de vagas para nós, ele vai estar sempre limitado a 40% do total. E vocês pasmem. O seguinte, nós tentamos fazer ajustes matemáticos, para não dizer manobras, tá? Mas todo momento que a gente tentava contemplar uma área geral, é impossível, porque literalmente a CAPES diz, não pode, olha o artigo tal, o inciso tal. Tem que atender à fórmula, senão o PIBID não vai funcionar na sua instituição. É literalmente com esse tipo de informação. Ele não vai funcionar. Bem, já faz 1h30 que nós estamos na live. Eu agradeço a todos vocês. Literalmente o que eu posso dizer. Eu sou um educador, estou na educação há 30 anos e pretendo, enquanto estiver vivo, trabalhar na educação. Mesmo que chegue aos 99, tá? A luta continua, estamos aí. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, Ednei. Flaviana? Bom, só agradecer também, novamente, o convite e a confiança, né, de estar falando sobre a trajetória do PIBID na UFGD, porque, na verdade, acho que o PIBID também faz muito parte da minha própria trajetória, né, como professora, como formadora de professores, né, uma parte significativa dessa trajetória, ela tá imbricada com o PIBID. Tentei acompanhar o chat aqui, tem muitos ex-pibidianos, né? Tem 3 ou 4 da geografia aqui que se manifestaram. A Ana Glaucia, que é da edição 2009, está aqui, eu vi que ela está. Enfim, hoje professora, minha aluna no doutorado, né? Então, o PIBID forma professores e forma pesquisadores também, né? E pesquisadores na educação. Acho que isso é fundamental a gente destacar. Então, obrigada e boas-vindas a todos os PIBIdianos 2020, né? Força e luta, porque PIBID é luta. Educação é luta, na verdade, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Flaviana, Ednei, mais uma vez, e a todos que nos assistiram. Como disse a Flaviana, sejam bem-vindos ao PIBID, quem já era PIBIdiano e quem agora é PIBIdiano. Eu gostaria de registrar também a presença da professora Noêmia Moura, está aqui no chat, também comentou vários comentários muito interessantes,
essa live vai ficar gravada, então alguns pibidianos que ficaram sem internet no meio do caminho, depois podem rever, tá? E gostaria de agradecer mais uma vez. Outras lives, né, serão promovidas pelo PIBID a partir de agora, logo serão divulgados. Então, tem um grupo de CIAs que estão organizando um conjunto de lives, então fiquem atentos, né? Nesse período agora, nós estamos cadastrando, né, os pibidianos nas plataformas, então aguardem que logo os CEAs entrarão em contato para as próximas atividades. Uma boa noite a todos.